Quando a roda traseira estiver passando pela ondulação, o implemento tenderá a reduzir a profundidade de aração. Nesse caso, o terceiro braço ficará tracionado e o sistema de controle de profundidade ou de ondulação novamente será acionado, abaixando o implemento, para garantir a mesma profundidade de aração. Finalmente, quando o arado atinge a ondulação, o esforço de tração aumenta e o sistema de controle de profundidade ou de ondulação elevará o implemento. Para que o controle de ondulação funcione corretamente, é necessário fazer o acoplamento correto do braço superior. Quando o acionamento do sistema de controle de profundidade ou de ondulação for feito na parte superior, o acoplamento do terceiro braço deverá ser feito no furo superior, para trabalhar em solos leves e macios, e no inferior, para trabalhar em solos bastante duros e pesados. Já para os tratores que possuem o acionamento do sistema de controle de profundidade ou de ondulação na parte inferior, deve-se fazer o acoplamento do terceiro braço no furo inferior para trabalhar em solos leves e macios, e no furo superior para trabalhar em solos duros e pesados. Trabalhos em solos médios deve-se utilizar o terceiro braço fixado no furo intermediário. Alguns tratores possuem também mais de um furo nos braços inferiores, onde os braços intermediários são interligados para serem utilizados conforme a necessidade. Quando fixados nesta posição, os braços do hidráulico permitem abaixar mais o implemento, porém apresentam menor capacidade de levante e permitem elevar o implemento a uma menor altura. Já nesta outra posição, os braços abaixam menos o implemento, porém apresentam maior capacidade de levante e conseguem elevar o implemento a uma maior altura do solo. Os braços intermediários também podem possuir dois tipos de furos, sendo um circular e outro oblongo. Deve-se utilizar o furo circular para trabalhar com implementos de menor largura, como, por exemplo, arados, subsoladores e roçadoras. Já o furo oblongo é indicado para trabalhar com implementos de maior largura, como é o caso, por exemplo, de grades, semeadoras e cultivadores. Agora vamos falar das alavancas de acionamento do sistema de levante hidráulico. Este sistema possui três funções básicas, que é o sistema de controle de posição, o de profundidade ou de ondulação e o controle de reação. A forma de acionamento não é padronizada e varia de acordo com os fabricantes de tratores, mas todos eles têm as três funções. O comando de posição é destinado a controlar a posição de implementos que trabalham sobre a superfície do solo, como é o caso das roçadoras montadas em implementos de penetração no solo não arrastados, como os perfuradores de solo. O comando de profundidade ou de ondulação deve ser utilizado quando estiver trabalhando com implementos que penetram no solo, como é o caso de arados, escarificadores, entre outros. Os tratores possuem recursos para controlar a profundidade de trabalho, de acordo com a posição da alavanca. Para isso, recomendamos que você consulte o manual do seu trator para ver como proceder. O controle de reação serve para variar a velocidade de queda do implemento. Quando colocado na posição lenta, o implemento cairá sobre o solo a uma menor velocidade, e na posição rápida, a velocidade de queda será maior. Em geral, utiliza-se a reação rápida para trabalhar com implementos de preparo de solo e a reação lenta para implementos como, por exemplo, semeadora e cultivadores. Alguns tratores possuem ainda o controle remoto, que é um sistema comandado pelo sistema hidráulico para realizar trabalho fora do trator. É o caso, por exemplo, deste arado de aivecas. Este implemento, para ser operado, exige um trator com controle remoto para fazer a sua reversão no momento das manobras. Aqui temos outro exemplo da utilização deste sistema. Este escarificador de hastes possui um sistema acionado pelo controle remoto para elevar as hastes no momento das manobras, bem como para ser transportado. Para finalizar este módulo, vamos mostrar como se faz para acoplar e desacoplar implementos ao sistema de levante hidráulico. O primeiro ponto de acoplamento é o braço inferior esquerdo. Estando o implemento devidamente apoiado no solo, o trator deve ser conduzido à marcha ré até a posição de acoplamento e, levantando ou abaixando os braços do sistema hidráulico, faz-se coincidir a posição de engate.
Em seguida, é necessário utilizar pinos com contrapinos ou travas de pressão no acoplamento. O próximo ponto a ser acoplado é o terceiro ponto. Devido à luva telescópica existente neste braço, fica fácil fazer o acoplamento. Um cuidado muito importante que se deve ter neste momento é de girar sempre a luva na parte central do braço e nunca apenas uma das extremidades do braço. Finalmente, termina-se o acoplamento do implemento no braço inferior direito. Atuando na manivela de nivelamento e novamente na luva do braço superior, consegue-se fazer o acoplamento. Muitas vezes torna-se necessário acionar levemente as alavancas de levante do sistema para facilitar girar a luva do braço superior. A barra de tração é um dispositivo que serve para tracionar carretas ou implementos de arrasto, como esta grade aradora. Ela pode ser reta, como esta que você está vendo, ou possuir degrau, que muitas vezes permite ajustar a altura de engate do implemento de tal forma que o cabeçalho de engate fique o mais paralelo possível em relação ao solo. A barra de tração reta deve ser utilizada para acoplar implementos que possuem um sistema de engate, como esta aqui. Veja que o pino de engate permite fazer um acoplamento seguro, garantindo boas condições de tração dos implementos. Já a barra de tração com cabeçote de engate oferece mais opções de engate. Veja que retirando o cabeçote da barra, ela se transforma em uma barra de tração reta. Mas com o cabeçote torna-se possível acoplar implementos que possuem esse tipo de alça de acoplamento. Além disso, esta barra pode ser montada no trator nesta posição que você está vendo, ou invertida, com o cabeçote de engate voltado para baixo. Esta variação de posição do cabeçote permite ajustar da melhor maneira possível a altura do cabeçalho de tração do equipamento, de tal forma que ele fique o mais nivelado possível em relação ao solo. Independente da barra de tração possuir ou não o cabeçote de engate, ela pode ainda ser utilizada de forma fixa ou oscilante. No caso deste trator, por exemplo, para fixá-la é necessário colocá-la entre dois parafusos, conforme você pode observar. Ela deve ser utilizada de forma fixa quando estiver tracionando carretas ou qualquer implemento que é tracionado pela barra de tração e acionado pela TDP ao mesmo tempo. Mas, para tracionar implementos que rolam sobre o solo ou que mobilizam o solo, como é o caso desta grade aradora, a barra de tração deverá ser utilizada de forma oscilante. Com isto, fica muito mais fácil manobrar o trator com o implemento acoplado. A tomada de potência, também chamada de TDP, é utilizada para acionar implementos que necessitam de algum movimento rotativo para trabalhar. É o caso, por exemplo, de roçadoras, montadas ou de arrasto, das enxadas rotativas, muito utilizadas em horticultura, e de pulverizadores, nos quais existe uma bomba que é acionada pela TDP. A TDP transmite potência do motor do trator para o implemento que deverá ser acionado. Por isso, ela deve ser acionada somente quando tiver que ser utilizada. Em alguns modelos de trator, o seu acionamento é feito pelo próprio pedal de embreagem. Já em outros, ela possui acionamento independente. O sistema de acionamento independente apresenta algumas vantagens, entre elas a que permite ligar e desligar a TDP com o trator em movimento. A utilização da TDP normalmente é feita interligando o seu terminal à máquina que será acionada através de um eixo cardan. Como pode ser observado, neste caso, o eixo cardan fica exposto, podendo causar acidentes. Assim, por uma questão de segurança, é recomendável que ele seja protegido. Para fazer o acoplamento correto de um eixo cardan à TDP, além da proteção, é importante estar atento para mais dois detalhes. Um deles é de ter o cuidado de usar o pino-trava corretamente, conseguindo assim um acoplamento seguro do eixo à TDP. Veja que o terminal da TDP possui uma ranhura transversal e uma das extremidades do cardan possui este pino.
Assim, no momento do acoplamento, é muito importante certificar-se de que o pino-trava encaixou perfeitamente na ranhura do terminal da TDP. Um outro cuidado que deve-se ter é com relação à posição das duas cruzetas do eixo. Elas precisam ser montadas na mesma posição, conforme você pode observar neste caso. Alguns eixos, como este aqui, possuem uma seção transversal que não permite a montagem de forma incorreta, mas existem outros tipos de seção transversal quadrada que possibilitam ocorrer enganos na hora da montagem. Bem, agora vamos mostrar as principais técnicas de operação com o trator, em algumas operações agrícolas. Estas técnicas associadas a uma boa preparação do conjunto trator-implemento são fatores indispensáveis para se obter eficiência e qualidade na operação. Um operador de tratores agrícolas deve conhecer alguns cuidados quanto ao uso correto dos tratores, regulagem de implementos e principalmente algumas técnicas de conservação de solo e ambiente. Deve trabalhar com o trator adequado para o serviço, utilizar a melhor maneira de executar um trabalho, facilitar ou reduzir manobras, principalmente em áreas já trabalhadas, além de outros. No caso de uma semeadura, uma distribuição planejada dos insumos melhora o rendimento do trabalho. Essas estratégias todas têm por finalidade melhorar a eficiência de trabalho, porque quanto mais eficiente, menor o custo da operação. Dando sequência ao que disse o professor Bruno, vamos então falar dos principais cuidados que devemos ter para operar um trator agrícola de forma correta. Sempre que for sair com o trator para iniciar uma nova jornada de trabalho, é necessário verificar o nível de óleo do motor. Caso o nível esteja baixo, deve-se providenciar a reposição, tomando-se o cuidado de utilizar sempre óleo com a especificação recomendada pelo fabricante para o cárter do motor. Quando for substituir ou completar o nível de óleo ou de água, nunca deixe ultrapassar o limite máximo recomendado pelo fabricante e indicado na vareta de medição. Deve-se fazer também a drenagem do sedimentador e do filtro de combustível para retirar água e algumas impurezas que possam se encontrar depositadas. Ao final do dia, após a operação, deve-se fazer o reabastecimento do trator, completando o tanque de combustível. Deixar o tanque vazio durante a noite, com a queda da temperatura, o vapor d'água presente no ar atmosférico condensa e ocupa a parte inferior do tanque. Por isso, recomenda-se completar o tanque sempre ao final de cada jornada de trabalho, quando o tanque do trator ainda se encontra aquecido. Sempre que for subir ou descer do trator, não utilize o volante como apoio. O esforço excessivo levará ao surgimento de folgas na direção, principalmente se a direção for hidráulica. Sempre que for parar o trator, deve-se utilizar o freio de estacionamento, mesmo que o trator esteja tracionando implementos que trabalham abaixo da superfície do solo, como arados, por exemplo. Quando tiver que trafegar em estradas, é necessário utilizar os pedais de freio travados, pois nesses locais deve-se frenar sempre as duas rodas ao mesmo tempo. Não se deve deixar o trator funcionando em locais fechados. O monóxido de carbono produzido pela combustão é um gás tóxico e poderá matar pessoas por asfixia. Sempre que for necessário utilizar eixo cardan acoplado à TDP do trator, deve-se ter a preocupação de utilizar proteção para evitar riscos de acidentes. São vários os acidentes, às vezes até fatais, que acontecem com este eixo, devido ao fato dele ficar bastante exposto. Para realizar qualquer trabalho de reparo e manutenção no trator, primeiro deve-se desligá-lo para que não ocorra acidentes. O painel do trator possui várias lâmpadas e indicadores para que o operador possa se orientar quanto ao funcionamento do trator.
Por isso, nunca opere um trator com estes indicadores quebrados ou desligados. Você precisa ter em mente que, no caso de ocorrer algum problema que poderá comprometer o funcionamento da máquina, são os indicadores que irão alertar para o problema. Por isso, ao dar a partida no motor, verifique sempre o perfeito funcionamento destes indicadores. Para obter mais detalhes sobre cada um, você deverá consultar o manual do seu trator. Em geral, recomenda-se fazer a limpeza do filtro de ar sempre que o indicador de restrição acusar dificuldade de passagem de ar. Veja nesta demonstração que este indicador será acionado somente quando a entrada de ar para o motor estiver sendo insuficiente para garantir o seu bom funcionamento. Esta demonstração está sendo feita para mostrar o funcionamento do indicador de restrição do filtro de ar. Caso você queira fazê-la em seu trator, é importante tomar muito cuidado, pois poderá causar graves ferimentos nas mãos. Para saber o número de vezes que um filtro de ar poderá ser limpo, você deverá consultar o manual de operação do seu trator. Evite sempre trafegar próximo a barrancos, pois o peso do trator poderá romper o solo, provocando desmoronamento e acidentes indesejáveis. Nunca dê carona no trator, pois ele foi projetado para acomodar e dar segurança apenas ao operador, e por isso haverá riscos de acidentes a qualquer outra pessoa que venha a ser transportada pelo trator. Para um conjunto trator-implemento realizar uma operação agrícola, é sempre desejável que seja gasto o menor tempo possível. A relação entre a área trabalhada por hora de serviço gasto pelo conjunto trator-implemento é chamada de capacidade operacional. Portanto, quanto menos tempo for gasto, principalmente em manobras, maior será a capacidade operacional do conjunto. A relação entre a capacidade operacional real obtida no campo e a teórica leva a obter a eficiência de campo. Quando uma operação é realizada com conjunto trator-implemento trabalhando na velocidade recomendada para a operação e quando a largura de trabalho do implemento estiver sendo utilizada de forma eficiente, a capacidade operacional será satisfatória. Veja nessa tabela algumas recomendações de velocidade e de eficiência de campo para algumas operações. Vamos então mostrar como se faz para determinar esses parâmetros, ou seja, a velocidade de trabalho e a largura de trabalho do implemento. A determinação da velocidade de trabalho deverá ser feita no local onde a operação será realizada. Isto é feito marcando-se uma distância de 50 metros, cravando-se uma estaca no início e outra no final, definindo assim o percurso que será utilizado na determinação da velocidade de trabalho. Em seguida, o conjunto trator-implemento realiza a operação nesse trecho, tomando-se o cuidado de iniciar um pouco antes da primeira estaca. Quando o centro da roda traseira do trator passar em frente à primeira estaca, o indivíduo dispara o cronômetro para iniciar a marcação do tempo. Este mesmo indivíduo deverá acompanhar o trajeto do conjunto para travar o cronômetro no momento em que a mesma roda traseira do trator passar em frente à segunda estaca. Agora, bastará utilizar esta fórmula para determinar a velocidade. Veja este exemplo de cálculo da velocidade média de trabalho de um conjunto trator arado. Para percorrer os 50 metros, foram gastos 32 segundos. Assim, a velocidade média encontrada foi de 5,6 km por hora. O próximo passo consiste em determinar a largura de trabalho média do implemento durante a operação. Vamos mostrar neste filme como determinar a largura de trabalho de um arado, e no manual você encontrará as informações necessárias para determinar a largura de trabalho de outros implementos. Depois que o arado tenha feito pelo menos 3 passadas, mede-se uma distância de 1 metro no sentido da terra arada a partir do limite entre o terreno preparado e não preparado. Em seguida, o conjunto trator arado continua a realização da operação de aração, realizando mais 3 passadas. Depois, mede-se novamente a distância, desde a estaca que foi cravada anteriormente até o novo limite entre o terreno preparado e não preparado. Aplicando-se esta fórmula, fica fácil determinar a largura de corte do arado. Vamos então fazer um exemplo de cálculo.
onde foram feitas 3 passadas com o arado, após marcar a distância de referência de 1 metro. A segunda medida, após ter feito as 3 passadas com o arado, foi de 3 metros e 64 centímetros. Portanto, a largura média de trabalho do arado é de 88 centímetros. Assim, os dados obtidos em campo devem ser praticamente iguais ao que foi previsto para a operação. Largura de corte menor que a prevista na regulagem do implemento e também velocidade de trabalho inferior aos valores recomendados para cada operação levam a menores valores de eficiência de campo. Ao contrário, valores maiores de largura de trabalho e de velocidade poderão afetar a qualidade da operação. Veja no manual deste filme mais informações sobre a eficiência de campo. A aração é uma das etapas que mais demanda tempo para ser realizada, devido à menor velocidade de trabalho que é utilizada e também devido à utilização de implementos de menor largura, o que leva ao maior número de manobras durante a operação. Vamos mostrar as principais técnicas de aração com arados montados. A aração em terrenos planos ou ligeiramente inclinados deve ser feita em uma safra do centro para fora da área, e na outra safra deve ser realizada de fora para o centro da área. Quando ela for realizada do centro para fora, deve-se tomar o cuidado de realizar as 2 primeiras passadas bem próximas para que não fique nenhuma faixa de solo sem arar. Este processo resulta na formação de um amontoado de terra arada no centro da área, que é chamado de contrasulco. Veja que, neste caso, nas primeiras passadas o trator realiza manobras nas cabeceiras, para realizar a aração nos 2 sentidos. A manobra ideal para esta condição deve ser feita à marcha ré, conforme você pode observar neste caso. Ao atingir um determinado número de passadas, a aração começará a ser realizada também nas cabeceiras. Veja que, neste caso, as manobras passam a ser realizadas girando para fora, nas cabeceiras, da forma que você está vendo. Este sistema faz com que o trator trafegue durante as manobras sobre o terreno não arado, o que leva a uma menor compactação do solo. O sistema de aração com a construção de contrasulcos faz com que o solo seja sempre tombado em direção ao centro da área. Portanto, no preparo seguinte, deve-se realizar a aração de fora para dentro da área para retornar o solo ao seu local de origem, deslocado na aração anterior. Veja que, neste caso, as manobras nos cantos da área que está sendo arada pelo conjunto trator-implemento podem ser realizadas girando para fora ou dando marcha ré no conjunto, procurando fazer o alinhamento o mais rápido possível, conforme está sendo feito neste caso. Ao chegar próximo do centro da área, deve-se terminar o serviço de aração, trabalhando apenas em um sentido. Este tipo de aração resulta na formação de um sulco no centro da área preparada, chamado de sulco morto. Além disso, praticamente todas as manobras serão realizadas sobre o terreno preparado, o que resulta em uma maior compactação do solo. Quando o arado utilizado for reversível, em terrenos planos ou levemente inclinados, recomenda-se fazer o tombamento das leivas apenas para um lado. Sendo assim, ao chegar no final da área que está sendo arada, enquanto a manobra está sendo realizada, faça a reversão do arado. Desta forma, o solo será tombado apenas para um dos lados. Na aração seguinte, deve-se ter o cuidado de fazer o tombamento do solo no sentido contrário para retornar o solo ao local inicial. A aração pode ser realizada também em terrenos inclinados, com até 20% de declividade. Nesses casos, deve-se preferencialmente utilizar o arado reversível e tombar as leivas sempre para o lado de cima do terreno. Veja que durante o percurso, o trator tende a deslizar-se para baixo, pois a roda guia não consegue segurar o peso do implemento. Uma atenção especial deverá ser dada nas manobras que deverão ser realizadas à marcha ré, e sempre morro acima, para evitar riscos de acidentes, como é comum acontecer em empinamento do trator. Esta é, portanto, a forma mais segura e mais fácil de realizar a manobra e o direcionamento do conjunto trator arado no sulco. Outras operações, como gradagem, com grade de arrasto ou montada,
espalhamento de calcário, pulverizações, entre outras, deve-se ter muita atenção para obter o máximo aproveitamento da largura de trabalho dos implementos. Utilizar a largura dos implementos em cada passada de forma eficiente e realizar manobras corretas resulta em melhores rendimentos no trabalho. Quando a grade utilizada for de arrasto e do tipo em V, deve-se fazer as manobras apenas para o lado do vértice da grade, pois quando feita para o lado contrário, os discos construirão um sulco no solo, o que é indesejável. Além disso, os discos do implemento ficarão sujeitos a esforços excessivos, podendo causar folgas e desgastes dos mancais da grade. Algumas operações, como semeadura e cultivo, o trator desloca-se entre os locais onde as fileiras de plantas estão formadas, ou entre as plantas, quando já estabelecidas. Nesses casos, é muito importante procurar ajustar bem a bitola do trator de tal forma que as rodas desloquem na parte mais central possível das entrelinhas, para reduzir o máximo possível a compactação próximo às linhas da cultura, que será instalada, ou que já se encontra em desenvolvimento. Além disso, é preciso definir também a quantidade de lastros suficiente para que a operação seja realizada. Normalmente, operações de cultivo não necessitam de lastragem, sendo, portanto, recomendado retirar os lastros do trator para realizar estas operações. Além disso, nessas operações, recomenda-se utilizar uma roda adequada para esse tipo de serviço. Trata-se de uma roda estreita para facilitar o deslocamento da máquina entre as fileiras de plantas. Veja no manual desse filme mais informações e detalhes sobre as principais técnicas de operação com o trator. Uma oficina na fazenda, mesmo que seja simples e que possua uma pequena estrutura e um conjunto de ferramentas necessário, representa um grande passo para o sucesso das operações mecanizadas. Os componentes essenciais para uma oficina na fazenda são conjunto de chaves, macaco, compressor de ar, calibrador de pneus, bomba de graxa, almotolia, esmeril, abrigo de máquinas, vala de inspeção, pátio concretado, mangueira de água com pressão, carregador de bateria, iluminação adequada, morsa e bancada de madeira. O conjunto de chaves deverá ser formado por chave de roda, que é indispensável nas ocasiões de mudança de bitolas, quando esta for do tipo modificada em função da posição do aro e da calota, e no momento de lidar com lastros de anéis de ferro fundido, onde ela é utilizada como medida de segurança. As operações de regulagem e de reparo normalmente são realizadas atuando em parafusos, onde muitas vezes é necessário exercer forças nesses parafusos. Para isso, recomenda-se utilizar as chaves de estria, cachimbos sem catraca, chaves ajustáveis como as francesas e as chaves grife, também chamadas de chaves de cano. Em alguns locais do trator e de alguns equipamentos, existem parafusos que permitem ser manipulados somente com a utilização de chave Allen, que são também indispensáveis no conjunto de ferramentas de uma oficina básica. O macaco também é um componente indispensável para trabalhar com o trator. Ele é utilizado nas trocas de pneus e também nas mudanças de posição de bitolas e em outras situações. O esmeril, que é utilizado para amolar ferramentas e lâminas como, por exemplo, lâminas de roçadoras, também deve fazer parte da estrutura de uma oficina. Um outro componente de grande importância é o compressor de ar para encher pneus. Para o caso de pneus de tratores agrícolas, pode-se utilizar um sistema como este que você está vendo. Trata-se de um compressor de geladeira de balcão, que é facilmente encontrado nas oficinas de manutenção desse tipo de geladeiras. Este equipamento permite obter uma pressão de até 100 libras por polegada quadrada. Portanto, é capaz de atender perfeitamente às exigências para uma oficina de máquinas agrícolas. Este compressor
poderá ser acionado por um motor elétrico, como neste caso, ou pela tomada de potência do trator, desde que seja feita uma luva de adaptação. Para regular a pressão dos pneus, pode-se utilizar um calibrador manual, que atende bem às exigências de calibração de pneus para as operações de campo. A bomba de graxa e a almotolia são também componentes indispensáveis na manutenção e lubrificação de alguns pontos de lubrificação dos equipamentos. O carregador de baterias é outro componente indispensável em uma oficina, pois muitas vezes pode-se correr o risco de interromper uma operação por causa de bateria descarregada. Um arco e serra, uma morsa e uma bancada de madeira bastante resistente também são componentes indispensáveis para realizar trabalhos de bancada. Na parte interna, deve-se possuir tomadas capazes de fornecer potência elétrica que atenda à exigência dos equipamentos, como o esmeril, por exemplo. Além disso, uma boa iluminação interna também é indispensável para favorecer trabalhos que necessitam serem realizados dentro do galpão. Na parte externa da oficina, deverá existir uma área de preferência concretada para realizar lavagem e algumas manutenções nos equipamentos. A existência de calhas laterais facilitam os serviços de limpeza da área concretada. A presença de uma vala é indispensável para a realização de alguns reparos e manutenção em tratores. Muitos destes trabalhos são realizados na parte de baixo da máquina e são muito facilitados quando existe uma vala de inspeção. Uma tomada de água também é indispensável, tanto para colocar água nos pneus no momento da lastragem, como para fazer a lavagem dos equipamentos. Esta mangueira deverá possuir uma pressão boa para facilitar a remoção de sujeiras e impurezas que acabam aderindo aos implementos durante as operações. Quanto ao abrigo de máquinas, ele deve possuir espaço suficiente para abrigar todas as máquinas e implementos da propriedade. Além disso, ele precisa ser seguro e apresentar boas condições de ventilação interna. Todas as operações vistas nesse videocurso devem ser cuidadosamente observadas pelo produtor, para que ocorra a otimização do seu equipamento, aumentando assim os benefícios e o retorno financeiro que o trator, bem conduzido, pode proporcionar. Outras informações necessárias você encontrará no manual que acompanha este filme. Nós da Universidade Federal de Viçosa estamos à sua disposição para maiores esclarecimentos.